Na primeira leitura, caríssimos irmãos, São Pedro, o nosso primeiro Papa, nos chama a atenção de algo que é muito importante para a nossa história, a história do mundo e para a nossa vida espiritual. Irmãos, sede sóbrios e vigiai, porque o vosso adversário, o demônio, anda como um leão ao redor de vós, querendo devorar. Resisti-lhes firmes na fé. Sede sóbrios e vigiai. A sobriedade aí é o contrário da embriaguez. Sede sóbrios. Tendes as ideias bem claras. E vigiai. Tomai cuidado. O demônio vem e perturba, e quer devorar, arrastar para o inferno. O demônio não é uma força, como alguns dizem hoje, ou uma criação da igreja para impor medo. O demônio não é, digamos, uma força da natureza, como outros querem dizer, com histórias de bruxas, Halloweens ou coisas do tipo. O demônio é um espírito, é um anjo decaído. E a sua atitude diante de Deus foi uma atitude de rejeição. Diante do plano de Deus, Lúcifer e os seus seguidores, anjos, disseram, não serviam, eu não servirei. Por isso foram expulsos do céu e carregam eternamente o estigma desse ódio a Deus e dessa rejeição a Deus. Como ele não pode fazer mal a Deus, ele quer se vingar de Deus através de nós que somos imagens dele, imagens de Deus. E então ele, porque odeia a Deus, ele nos odeia. E além de nos odiar, ele tem inveja de nós, porque nós podemos alcançar a vida eterna, podemos ter a visão beatífica, podemos estar na felicidade eterna para sempre no céu. E ele não. Por isso ele trabalha constantemente para perder as almas. É esta a obra principal do demônio aqui no mundo. Aliás, podemos dizer a única. Como diz São Paulo, anda os espíritos malignos espalhados pelos ares que andam pelo mundo para perder as almas. E isso ele faz. São Pedro compara a um leão voraz, faminto. Em outros lugares na Escritura, nós vemos a comparação do demônio a uma serpente. O próprio livro do Apocalipse fala do dragão ou da serpente antiga. Mas a figura do demônio como serpente é muito conhecida, que vem lá desde o livro do Gênesis, porque a serpente, ela tem a língua com uma divisão dupla, com uma duplicidade. Isso simboliza o próprio demônio, que é o pai da mentira. Mas se ele vai ensinar a mentira, e ele é o pai da mentira, que inspira na mentira sempre, ele procura fazer isso com uma capa de verdade. Quem vai mentir, e a mentira é sempre multiforme, sempre coloca uma capa de verdade para ensinar as suas mentiras. Por isso nós temos que ter muito cuidado nessa ação diabólica no mundo, que nos engana constantemente para nos afastar de Deus. E hoje ele tem muitas mentiras e engana a muita gente. Colocarei aqui algumas mentiras a título de exemplo para vocês, porque é muito importante nós termos cuidado, sermos sóbrios e vigilantes. A primeira mentira do diabo é a mentira do relativismo. O relativismo que consiste numa espécie de doutrina que diz que não existe uma verdade absoluta. Ou se a verdade existe, ninguém consegue chegar a ela, chega a alguma coisa da verdade.
Por isso tudo é relativo e cada um pode ter a sua verdade, e essa verdade para ele pode ser absoluta. Mas a verdade em si nunca se pode encontrar. Tudo é relativo. Por isso, não existe para o relativista uma religião verdadeira. Todas são boas, ou todas são verdadeiras, até porque cada um encontrou alguma coisa nelas, na que escolheu. Por outro lado, para o relativista não existe pecado. O que para você é pecado, para ele não é, e assim por diante. Tudo é relativo. Então não existe uma verdade absoluta, nem existe uma norma absoluta, cada um pode fazer a sua, aquilo que a sua consciência mandar. E é realmente um grande engano do demônio que coloca isso nas pessoas, porque se não existe pecado, tudo é muito bom. Desde que você respeite o outro, e mesmo esse respeito ao outro é algo relativo, você está bem. É um grande engano que o demônio faz no mundo, e as pessoas então não buscam, embora tenham a obrigação de buscar a verdade, não buscam mais, porque o demônio inspirou que não existe mais verdade. Cada um pode construir do seu jeito as coisas. Então tudo é relativo. E isso é muito ruim, sobretudo quando isso penetra na igreja. Então cada um pode ter a sua doutrina, pregar o que quiser, e o relativismo vai contra o próprio magistério da igreja, que mostra a verdade para nós, a igreja que mostra Jesus Cristo, que é caminho, verdade e vida, a igreja que nos mostra que nós devemos ser servos da verdade e não vamos construir a verdade porque ela é o que é e pronto. Como diz São Tomás, a verdade é a adequação do nosso intelecto, da nossa inteligência a um objeto, e é o que é. Mas o relativista não. Isso é um engano do demônio para que as pessoas se percam. E isso leva a um outro engano do demônio, que é o chamado indiferentismo. Quer dizer, tanto faz você ter uma religião como outra ou não ter nenhuma, tanto faz porque todos os caminhos levam a Deus. Tanto faz você ser católico, protestante, no protestantismo tanto faz você ser de uma denominação ou outra, ou de você não ter nenhuma, ou você ser cristão, ou hinduísta, ou muçulmano, tanto faz, porque tudo é relativo, então você tem que ser indiferente e aceitar como se todos esses caminhos fossem caminhos de uma mesma montanha que levasse a Deus. É um outro engano diabólico que se espalha no mundo. E isso, penetrando na igreja, leva a setores da igreja a não mais fazerem a pregação do Evangelho. Isso prejudica na missão, isso prejudica na catequese, isso prejudica na condução das almas. Porque se tudo é relativo e tudo é indiferente, tanto faz, a gente apenas tem que criar aqui na terra um clima de bem-estar, de muita alegria, de muita tranquilidade, e estamos todos muito bem. É um perigo muito grande. Isso leva a um outro erro diabólico que faz com que muitas pessoas que todas as religiões são boas, que é indiferente você ter uma como outra, e tudo é relativo, cada um que tem necessidade, porque faz parte do próprio ser humano, essa busca de Deus, cada um procura fazer a sua religião do seu jeito. Então mistura superstição daqui, textos de acolá, costumes de uma outra, e cada um termina fazendo o seu próprio jeito de crer, de viver, quer dizer, constrói para si o seu próprio modo. A minha religião sou eu, o meu modo. Por isso muita gente diz assim, eu não tenho religião, eu creio em Deus. Mas esse crer em Deus não é um Deus unitrino, um Deus criador, um Deus salvador, nada disso. Um Deus que ele criou meio que uma força assim, meio sem definição qualquer, que ele criou na cabeça dele. Em nome desse Deus que ele criou, ele faz o que ele quiser. Na verdade, ele se torna o próprio Deus. Uma espécie de Deus eclético, né? Outro erro que o demônio vai colocando nas almas. E isso vai se espalhando. E é um fenômeno no Brasil de que o índice de pessoas que estão se declarando sem religião vai crescendo a cada dia, fruto dessa mentira do diabo.
É um perigo muito grande, e isso é colocado por toda parte, nas escolas, nas universidades, nos livros, nos meios de comunicação, com essa história de devemos viver numa espécie de espírito laicista, exatamente vem de encontro a esse. Eu criei para mim o meu próprio modo de crer. E quando você diz que tem que ser católico, tem que ser cristão, você é fundamentalista, você é contra o que é comum, você é atrasado, radical, ou qualquer coisa desse tipo, intolerante, ou qualquer coisa do tipo. Um outro engano que o demônio faz nas almas, e são muitos, eu não vou falar todos aqui, porque não daria tempo, mas é uma coisa que é muito comum, é o sentimentalismo. Quer dizer, nós vivemos hoje no império das emoções. Tudo que te emociona vale a pena. Então não importa se você está fazendo uma coisa certa ou errada, porque na verdade o certo ou errado é você que constrói na sua cabeça, você tem que fazer aquilo que te dá alegria, que te dá emoção, que te dá prazer. É o chamado sentimentalismo. Então se procura uma religião que dê alegria, em que as pessoas dizem, eu vou lá porque lá eu me sinto bem. É a religião do sentir-se bem. Então eu me sinto bem lá, me sinto bem no show de rock, me sinto bem lá na Umbanda, me sinto bem lá naquele grupo X ou Y, o que me alegra, o que me dá prazer, o que me dá emoção, é o que é certo para mim. É uma religião do sentimentalismo. E as pessoas vão construindo isso na cabeça e procuram aqueles lugares que estão de acordo com aquilo que ele busca. Ele vai lá só para ter emoção. Mas não há uma verdade que ele busca, não há uma doutrina. A doutrina é muitas vezes diluída, apenas diluída, porque tem que ter alguma, mas o mais importante ali é se emocionar. Se não se emociona, não serve. É um engano do demônio, muito sério. Porque a emoção ela é muito passageira, o sentimentalismo é passageiro, o sentimento é uma coisa, sentimentalismo é outra. O sentimento é algo natural do ser humano. Nós temos sentimentos, vamos lá, Jesus chorando, normal. Eu me alegro, normal, alegrai-vos sempre no Senhor. Mas não fazer disto, da emoção, o motor da sua vida espiritual, o motor da sua fé. Porque a fé vai além disso. O sentimento é uma pedra de toque, é um tempero, é um óleo na nossa máquina. Mas não é tudo. Não é tudo. Nós temos inteligência para conhecer a verdade, e depois essa inteligência iluminada à luz da fé vai além do que é possível conhecer por ela, sozinha. E a vontade que vai nos fazer escolhas, levar a escolhas para buscar o bem. Nós temos que ter cuidado. Né? É o engano que o demônio faz. Esse sentimentalismo, que é terrível. E, por outro lado, uma religião, um modo de buscar a religião, que é o materialismo. Quer dizer, o materialismo, ele interpreta todas as coisas que há na igreja do ponto de vista natural, nada de sobrenatural. Então, coloca a igreja como se fosse uma instituição humana, pega os sacramentos apenas como símbolos, o demônio apenas como uma criação da mitologia, por aí vai. Quer dizer, tira todo o sentido do sobrenatural. A confissão passa a ser uma terapia, né, e por aí vai. A comunhão apenas uma partilha, e vão dando interpretações materialistas para tudo aquilo que a igreja tem como algo sobrenatural. O próprio Jesus Cristo não é mais um Salvador, mas quando o Salvador é Salvador apenas do ponto de vista humano, ou seja, o ser humano ele vai ser salvo materialmente, politicamente. Então Jesus é um grande revolucionário, vem implantar aqui um regime político, um regime de bem-estar material, e vida eterna, se é que existe, não interessa, o importante é o agora, o aqui. Isso é muito sério. Isso, quando penetra na igreja, causa um transtorno muito grande. E o pior, isso muitas vezes se impõe e não se admite nenhuma opinião contrária. Foge daquilo que o magistério ensina. Então, esses enganos, o demônio vai espalhando no mundo. É lógico que entra na igreja, porque a igreja, ela está no mundo. Ela, historicamente, está naquela realidade do mundo. Para aquele grupo de pessoas, no mundo inteiro.
E nós não viemos da lua, viemos do mundo. Estamos no mundo. Então, muitas vezes, nós, como igreja, nós somos influenciados por essas ideias diabólicas. E muita gente se perde. Muita gente se condena e passa a ter dentro da igreja verdadeiros espíritos de seita ou verdadeiros sectários. E muitas ovelhas se perdem. E Jesus veio para salvar a todos. E muitos apresentam soluções dentro da igreja. Mas não existe nenhuma solução na igreja que não venha do magistério da igreja, que não venha da autoridade da igreja. E Deus colocou: quem vos ouve, a mim ouve, quem vos despreza, a mim despreza. Pode haver inspirações de toda parte. O Espírito sopra onde quer, em todos os fiéis, leigos ou clérigos. Mas as determinações, o discernimento de tudo isso, Deus entregou isso a Pedro, aos seus sucessores, e entregou isso ao colégio dos apóstolos e os seus sucessores, que são os bispos. De modo que querer reformar a igreja dentro dela, sem a hierarquia, você está fazendo está tendo um espírito sectário, não? E isso, infelizmente, dentro da igreja ocorre muito. Naquele tempo, os fariseus representavam esses grupos dos puros. Isto é, era um grupo que se considerava afastado dos outros, que tinham na religião, tinha uma religião assim, muito, muito dura, muito mais preocupada com a lei, com as rubricas da lei, com os detalhes da lei, mas não com o espírito da lei. E quando vem Jesus com os pecadores, com os publicanos, logo começam a murmurar entre si, dizendo: este homem recebe os pecadores, recebe os publicanos. Isso, infelizmente, na igreja existe. Quando nós vemos em muitos grupos um espírito de crítica, mas a crítica não crítica para ajudar, isso poderia ser feito pelos canais normais da igreja, mas uma crítica para combater todo o princípio de autoridade dentro da igreja. Um espírito de julgamento de todas as pessoas. E isso não é de Deus. Isso é um espírito diabólico, porque na verdade não constrói. Então eu tenho que ter um cuidado. Realmente a igreja passa por crises, e muitas vezes essas ideias de que eu falei aqui penetraram em muitos setores, mas eu tenho que ter o cuidado de preservar aquilo que é divino dentro da igreja, e a de instituição divina, a hierarquia. Então, tenho que ter esse cuidado de ter todo o respeito e de não achar que eu vou, com a minha equipe, salvar tudo. Então, só o meu modo de ver as coisas é que interessa. Só isso que importa. O resto não presta. Tem que ser do jeito que eu penso, do jeito que eu quero. Coloco pessoas ao meu redor, muitas vezes bem intencionadas. Aqui não quero julgar das intenções, mas os atos muitas vezes dizem exatamente o contrário daquilo que a gente imagina que vai salvar. E há um problema sério dentro da igreja, essas divisões. Nós estamos numa época de muitas divisões dentro da igreja, isso não é bom. E divisões muitas vezes por coisas mínimas, outras vezes por coisas grandes. Mas, cada pequeno grupo querendo salvar a igreja. Mas não vai salvar a igreja sem a autoridade da igreja. Isso precisa ter muito cuidado. Esse espírito de crítica que fica julgando a todos, só o meu modo de agir, de pensar é que é o correto. Muitas vezes julga-se até o Papa, julga-se o bispo, julga-se os padres, julga-se até os documentos do magistério, porque quando sai um documento bom, ninguém fala nada, mas quando sai um documento que tem alguma coisa que pode, a partir dali, criticar, nossa, rasgam as vestes criticando a todos. Isso não é espírito de igreja. Depois a igreja, e temos que ter muito claro, a igreja, ela é grande, é uma mãe que tem muitos filhos. Então, na igreja não existe apenas uma espiritualidade, existem várias. Pode pegar na história, você vai ver. Espiritualidade de São Francisco, Santo Inácio, Santa Teresa, e por aí vai. São Francisco de Sales, por último, Santa Teresinha, tão conhecida, tão querida hoje. E outros modos, espiritualidades daqui e dali. O importante é que haja
unidade. E unidade não significa uniformidade. No modo de celebrar a Santa Missa, por exemplo, nós temos 23 ritos. Cada um com a sua história, com a sua origem, com suas características, com a sua literatura, com a sua cultura própria. Mas todos são unidos, têm uma unidade, porque a unidade está na fé, nas mesmas verdades de fé que os apóstolos pregaram, nós cremos hoje. Essa unidade deve ser garantida, unidade na fé. Mas também uma unidade no culto, ou seja, os mesmos sacramentos, com o mesmo sentido, a mesma Eucaristia, unidade no culto. O modo litúrgico pode ser diferente, mas o culto é o mesmo. É um sacrifício, o sacrifício do Calvário, que se celebra dessa forma. Isso não significa que dê o direito a muitos, em nome de criatividade, criarem modos próprios de celebrar. Porque quem vai determinar isso é a Igreja. Por exemplo, o próprio Vaticano II diz que um padre não tem o direito de ficar criando, fazendo uma liturgia própria. Os documentos todos falam isso. A Igreja que determina seja dessa forma, para evitar que com a cabeça de cada um o demônio possa se aproveitar e daqui a pouco estar rezando de modo herético e levando todo mundo para a heresia. Ou tirando do próprio espírito, da próprio espírito da liturgia. Não é? Mas há uma diversidade na Igreja. Uma diversidade de culturas, diversidade de carismas. Vamos, por exemplo, refletir sobre as congregações religiosas. Tem de todo tipo. Religiosos que cuidam dos irmãozinhos da rua, que é um carisma próprio. Outros que cuidam de enfermos nos hospitais. Outros que saem pregando o Evangelho. Outros que ficam recolhidos a vida inteira em oração. Outros que trabalham no campo. Outros que vão para as universidades. Enfim, outros que cuidam de padres. Outros que cuidam de crianças. São inúmeros os carismas que vão surgindo a cada dia de acordo com as próprias necessidades. Historicamente foi assim. Todos juntos temos uma só fé, um só Senhor, um só culto e um só chefe aqui na terra, que é o Romano Pontífice, que é o Papa. E com ele o Colégio dos Bispos, com ele e nunca sem ele. Então, esta unidade nós temos que garantir. E é exatamente isso que às vezes a gente não entende e muita gente quer uma coisa uniforme e critica. E hoje usam as mídias sociais para criticar. E as pessoas de modo muito tranquilo, sem nenhum problema de consciência, xingam um padre, xingam um bispo, xingam o Papa, falam mal de modo tranquilo, sem nenhum problema de consciência com o 4º mandamento que diz respeitai, honrai. Sem nenhum problema de consciência com o 8º mandamento que diz não levantar falso testemunho. Então isso é farisaísmo. Então nós temos que olhar Jesus, que vai em busca da ovelha perdida, que quer a salvação de todos, que busca a todos. Todos. Temos que olhar a Igreja, que é essa mãe, que é essa mulher da parábola, que muitas vezes os filhos se perdem, a moeda perdida. E o que ela faz? O que a mulher faz? Ela varre a casa. É a Igreja que vai limpando, purificando dos pecados, tirando essa sujeira, não pode. Porque a Igreja não pode ter compromisso com o erro. Nenhum compromisso com o erro, porque o erro não tem direitos. A gente tem que ter misericórdia com as pessoas que erram, mas com o erro nunca. Porque o erro não tem direitos. É a mulher que varre a casa. Isso aqui está errado. Esse erro não pode ser admitido. Isso até na nossa vida. Até em nós. Nós não podemos ter compromisso com o erro. Mesmo que você caia muitas vezes no pecado, você nunca pode ter compromisso com o pecado. Mesmo que você seja fraco e se confesse e depois, por um momento, você caia, se deixou levar por aquela palavra, aquela situação, você caiu. Mas compromisso com o pecado, eu quero viver um pecado, eu quero ter esse compromisso com ele, nunca, porque ninguém pode ter compromisso com o erro. Temos que estar sempre lutando. E assim é na Igreja. Tem que varrer a casa sempre.
e vai achar, depois ilumina. A mulher foi lá com uma lanterna, aquelas lanternas bonitas, né, antigas, e foi procurando a moeda com a lanterna. E a igreja que vai com a luz da fé dizendo, tem que ser visto com essa luz, esse caso. E depois sim, ela encontra a moeda perdida, que na verdade é cada um de nós, e se alegra, achei a minha moeda perdida. Realmente, meus irmãos, para concluir, estamos em uma situação difícil em que o demônio, ele vai trabalhando por todo lado. Nós não podemos dizer, eu estou blindado. Não posso dizer isso, porque eu sou frágil. Mas tenho que me blindar como? Pela oração, pelos sacramentos, pelo conhecimento das verdades que me são mostradas pelo magistério da igreja. Tenho que ter a humildade de buscar viver na comunhão da igreja, apesar das diferenças. A igreja tem diferenças, todos têm que ter a mesma fé. E é preciso ter paciência uns com os outros. Mas eu não me adapto, tudo bem. Eu não gosto, tudo bem. Aí é questão de gosto. Mas você atacar, se aquela situação é aprovada pela igreja, aí você está errado. Porque a igreja, ela é guiada pelo Espírito Santo. Então é preciso a gente ter esse cuidado, porque nós estamos em tempos difíceis. Enquanto nós ficamos brigando entre nós, às vezes por coisas que poderíamos ter mais paciência uns com os outros, os inimigos estão trabalhando para nos destruir. Estão trabalhando para destruir a igreja. É claro que ela não vai ser destruída porque ela tem a garantia do Espírito Santo. Mas muita gente pode se perder por nossa culpa, pelo nosso contra-testemunho, pela nossa falta de fé e, sobretudo, pela nossa falta de caridade uns com os outros. Temos que ter esse cuidado, porque o demônio, ele trabalha exatamente aí, para nos colocar vaidades, muito orgulho, tira a humildade e nós, com essas vaidades, nós nos perdemos. Sede sóbrios e vigiai. O leão anda rugindo ao nosso redor e ao redor da igreja, para nos devorar. É São João Crisóstomo que dizia, né? O demônio trabalha mais pela nossa condenação do que nós trabalhamos pela nossa salvação, por mais que nós façamos. Imaginem isso. Então vamos ter vida de oração, como eu disse, muita humildade, muita paciência uns com os outros, muita caridade, né? Buscando cada um melhorar a cada dia, né? Com o único interesse da glória de Deus e a salvação das almas. Espalhar o amor de Deus e levar para o céu o maior número de almas possível, inclusive a nossa. Peçamos, pois, à Virgem Maria, nossa mãe, que em Fátima falou dessas grandes crises pelas quais nós passaríamos, que ela nos proteja, nos guarde e nos defenda. Existe até um título de Nossa Senhora chamada Nossa Senhora da Defesa, né? Que ela nos defenda dessas investidas do inimigo, que muitas vezes penetram dentro do nosso próprio coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.